Olá, cidadão joseense, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão plenária da Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Esta será a 68ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. E a partir de agora, você acompanha as transmissões da TV Câmara de São José dos Campos aqui no site da Câmara Municipal na internet e também através da operadora de TV por assinatura ANET. As sessões de Câmara são abertas ao público e o cidadão joseense pode comparecer pessoalmente aqui no Palácio Juscelino Kubitschek, que fica na rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, número 33, na Vila Santa Luzia. Quem nos acompanha pela TV ou aqui no site da Câmara pode e deve interagir conosco via internet. Para isso, a Diretoria de Comunicação da Câmara oferece todos os meios disponíveis na rede mundial. Através do site da Câmara, você pode acompanhar as principais notícias do Legislativo Municipal e ainda curtir e compartilhar todas as informações através das redes sociais. E durante toda a transmissão pela TV, a equipe de comunicação da Câmara Municipal está online em nossa página no Facebook, publicando fotografias e informações sobre tudo o que acontece durante a sessão. Acesse www.facebook.com/câmarasjc e você pode comentar, tirar suas dúvidas e compartilhar com os amigos suas impressões sobre o trabalho do Legislativo Municipal. Já o cidadão interessado nos programas e reportagens produzidas por nossa equipe, ou se quer rever as sessões plenárias, sessões solenes transmitidas anteriormente, deve acessar a página da Câmara de São José no YouTube, www.youtube.com/câmarasjc. A Câmara de São José dos Campos, como você já sabe, se reúne sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 17h30, para deliberar sobre os assuntos definidos em pauta. Nas sessões ordinárias de terça-feira, são votados requerimentos, indicações e moções, além da aprovação de pautas anteriores. Nós estamos aguardando o início desta, que será a 68ª sessão ordinária, sessão de terça-feira, expectativa para a fala, para o discurso dos vereadores no tradicional pinga-fogo. E, claro, além dos pedidos e requerimentos dos assuntos da cidade, da nossa região, debatidos aqui no plenário Mário Shows, na Câmara Municipal de São José dos Campos. Agora faremos um rápido intervalo e voltamos já ao vivo do plenário Mário Shows, com mais informações, reportagens e, quem sabe, até com o início da sessão ordinária. É a Câmara de São José dos Campos, mais participativa, mais perto da população. Convidamos o Dr. Roniel para secretariar esta mesa, para fazer a verificação de presença. Estão presentes à sessão de hoje o vereador Willis, vereador Macedo Bastos, vereador doutora Ângela, vereador Santos Neves, vereadora Dulce Rita, vereador Carlinhos Tiaca, vereador Dr. Roniel, vereador Petite da Farmácia, vereador Tonhão Dutra, vereador Rogério Ciborgue, vereadora Juliana Fraga e vereador Juvenil Silvério. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberta a 68ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª sessão da legislatura presente. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Nós convocamos para fazer uso da tribuna o senhor vereador Carlos Tiaca, inscrito para o Pinga-Fogo. Quer avisar que vai
O ilustre vereador Carlos Chaca vai fazer a apresentação de uma projeção nessa sessão. Senhor presidente, Carlos Macedo Basto, demais vereadores aqui presentes, o público que nos assiste pela TV Câmara, os que estão aqui na galeria. Recentemente, ou há algum tempo, a região norte, onde eu tenho atuação, onde eu moro, onde eu resido, tem vivido uma onda de assaltos, roubos, assassinatos. Recentemente, há um mês atrás, eu estive com o capitão Tibério, que é da companhia batalhão lá da região, conversando sobre essa situação, junto com fazendeiros, comerciantes, moradores da região, porque a situação se agravou nos últimos dias. Esses dias atrás foi assassinado um comerciante no Alto da Vila Paiva. Isso enlutou toda a região norte. Então, nós estivemos conversando com o capitão Tibério, e da possibilidade, até uma sugestão dele, e o Willis, que tem atuação lá na região também, seria importante nós, vereadores, lideranças da região, as igrejas, presidente de bairro, que a gente possa estar reavivando o CONSEG, Conselho de Segurança, para a gente poder juntos apresentar algumas alternativas para essa situação. Então, estou propondo aqui os demais vereadores para a gente poder juntos ir atrás das lideranças, para a gente poder rearticular esse CONSEG, para a gente trabalhar também na questão da prevenção, que é importante se desenvolver programas para prevenir que os nossos jovens entrem no mundo do crime. Outra questão lá da região norte, que é importante os demais vereadores estarem sabendo, recebi hoje um retorno de uma correspondência de um abaixo-assinado que eu enviei para o secretário estadual de Educação, falando sobre a estadualização, a municipalização, desculpe, da escola do Alto da Vila Paiva, uma escola que foi construída pela prefeitura, mas infelizmente houve uma falha, não foi colocado no preto e no branco. Todo mundo lá no Alto da Vila Paiva entendia que essa escola seria municipal, mas agora, infelizmente, veio a resposta que o governo não abre mão dessa escola. Então, sugeri para a bancada do PSDB nos ajudar para que a gente possa fazer com que essa escola fique para o município, porque é um desejo da comunidade. Agora, senhor presidente, Macedo Basto, uma das coisas que nos aflige muito e é uma preocupação gritante em nossa cidade são os loteamentos irregulares. Eu sempre venho aqui para estar falando sobre essa questão, sobre esse tema. Hoje nós temos uma administração que aponta, tem um norte, um rumo positivo para a comunidade. Estamos construindo inúmeras casas e apartamentos para alojar quem está em área de risco. E um dos bairros que, ao meu ver, é o mais simbológico, que é o ícone dessa questão, é o Águas do Canidu e o Havaí. Eu até trouxe aqui, essa é uma cópia do processo criminal que está lá na promotoria de habitação. Isso é importante que a comunidade saiba, que toda a comunidade tenha todo acesso, tenha toda a informação para poder tomar suas conclusões e poder desenvolver algum tipo de ação. Esse inquérito civil 18/01, ele foi feito alguns anos atrás e foi rolando lá no Ministério Público e, lógico, a comunidade não ficou sabendo. A prefeitura, na época, não informou sobre isso, então houve um diálogo apenas prefeitura-promotoria.
E como vocês podem ver, esse daí. Gostaria que mudasse o slide, por favor. E posteriormente, né, diante de várias discussões, a Defesa Civil, junto com a Prefeitura, fez alguns laudos lá no Águas de Canidu e no Avaí. Ao meu ver, esses laudos foram mal executados, porque depois o que aconteceu no Rio Comprido, parece que todas as casas na periferia estavam em área de risco. E aí a mão pesou. Então, em 2010 foi feito um laudo pela Defesa Civil que gerou até um mapa. Poderia mudar, Manfredinho, por favor? E aí, pasmem vocês, nesse laudo foi dito que no bairro do Caridu e do Avaí seriam 125 casas em risco baixo. Risco médio, 132 casas. Risco alto, 409 casas. Risco muito alto, 296. Ou seja, esse laudo da Defesa Civil já apontava que a Prefeitura iria remover todas essas 705 casas. 705 casas. Para onde levar esse povo? Né? E poderia mudar novamente? Esse é o mapa do que foi feito na época pela Prefeitura. Então, as casas que estão em vermelho, com uma cruzinha, era para ser feita a demolição. Ou seja, todo o bairro praticamente iria ser demolido. Essa era a intenção. Pudesse mudar novamente o slide? Terminando, senhor vereador. Terminando. Ou seja, a Prefeitura, no ano passado, junto com a Defensoria, já dizia que seria impossível regularizar o Águas de Canidu e o Avaí. Ou seja, ia demolir todas as casas, essas 700 e poucas casas. E o nosso prefeito Carlinhos Almeida, sensível que é a causa, quando ele tomou posse, a primeira coisa, a providência que ele tomou foi refazer esse laudo, para ver se realmente essas casas estão em área de risco. Segundo, uma das coisas que até eu peço para os moradores, porque temos esse problemão, e cada casa nova que surge lá no bairro, infelizmente, só agrava a situação. Então, para podermos resolver o problema dos loteamentos regulares, é importante que não se construa mais casas. Porque o Carlinhos Almeida quer resolver o problema, lá no Costinha está sendo feito um belo de um trabalho, no Buquirinha 1 também, e o Carlinhos quer resolver esse problema, mas solicito à população, não construa a casa em loteamento irregular para não prejudicar mais. Ou seja, hoje temos uma luz no fim do túnel, mas é importante a colaboração dos moradores também, para que a gente possa dar moradia digna e levar as infraestruturas para os bairros, porque esses moradores são vítimas e não criminosos. Obrigado, senhor presidente. Convidamos o ilustre vereador Tonhão para fazer uso da palavra pelo prazo regimental. Senhor presidente, boa noite. Boa noite aí ao pessoal presente na galeria. Seja bem-vindo, a luta do povo não pode parar. Vereadores, boa noite. Vereadoras também. Senhor presidente, no jornal de hoje, no Sessão Extra, ele falou que o vereador Tonhão Dutra pegou carona na luta pela aprovação, né, lá em Brasília, que no dia de hoje os deputados estão aprovando. Na verdade, recebi um documento ontem dos sindicatos daqui de São José dos Campos, mas eu tenho certeza que demais vereadores, todos os vereadores aqui receberam também, para a gente fazer esse comunicado em Brasília com o deputado que a gente conhece. E eu acabei fazendo, sim, atendendo o pedido e a solicitação do nosso sindicato de servidores aqui. Ofício 655/2013, Câmara dos Deputados, deputados federais da bancada do PT, Brasília. Caros companheiros, venho através desse solicitar de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, a aprovação do PL 7495/2006, que será votado no dia 12 de novembro,
de 2013 na Câmara dos Deputados, em Brasília. Venho ressaltar que sou vereador do PT na Câmara Municipal de São José dos Campos e acolho a solicitação desta importante categoria da saúde de São José dos Campos. Publica que deseja a criação de um piso salarial nacional, portanto, apoio a aprovação desse projeto de lei, que, no meu entendimento, vai favorecer a importante categoria dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. Por esse motivo, solicito a todos os companheiros a aprovação desse projeto por unanimidade. Está aqui o documento mandado por esse vereador e também está aqui o documento solicitado através do sindicato daqui de nossa cidade. Então, parabéns aí ao sindicato que reivindicou e a gente vai reivindicar, se tiver a pegar carona num projeto tão importante que favorece os trabalhadores, a gente pegar vários tipos de carona e vamos à luta favorecer os trabalhadores. Também tem aqui a solicitação através de e-mail. Mas, senhor presidente, também recebi no dia de hoje, recebi uma reclamação do internauta dizendo que faleceu uma pessoa na rodoviária nova aqui na nossa cidade, dizendo que nós, vereadores, nós somos culpados e porque está faltando bombeiro na nossa cidade. Tem um requerimento aqui da nossa autoria, da minha autoria, votado no dia 24 de junho de 2013, mas também, que eu vou até ler aqui o primeiro, requer o governo do Estado de São Paulo a instalação de uma base de bombeiro na região norte de São José dos Campos, conforme já solicitado em indicação, data de 1 de junho de 2009. Portanto, também quero até aqui cumprimentar o vereador Tchac, porque quando ele entrou aqui também já fez solicitação, e no POP também desse ano, do planejamento orçamentário, várias pessoas estavam lá em Santana também solicitando essa base de bombeiro. Essa é uma responsabilidade do governo do Estado de São Paulo, que aqui em São José dos Campos a gente já está solicitando também há muitos anos a necessidade urgente que tem de criar uma base de bombeiro na zona norte de nossa cidade. Senhor presidente, no ano de 2009, foi votado aqui nessa Casa de Lei um projeto da minha autoria, juntamente também com o vereador Dilermando Dié, com a assinatura também do vereador Luiz Mota, que assinou esse documento, e foi votado por unanimidade com todos os vereadores daquela época que estavam aqui, que até vou ler aqui o projeto de lei. Projeto de lei 2009, 843. Institui e inclui no calendário de festa e comemoração do município o Dia do Cobrador de Transporte Coletivo. Artigo 1º. Institui e incluindo o calendário de festa e comemorações no município o Dia do Cobrador de Transporte Coletivo a ser comemorado anualmente no dia 18 de novembro. Terminando, semana que vem, senhor vereador. Já será, só para terminar, senhor presidente, já será o Dia do Cobrador, dia 18, então acho que quero deixar aqui uma homenagem a todos os nossos companheiros, trabalhadores e cobradores de nossa cidade, do Vale do Paraíba, do Estado de São Paulo, que através desse projeto de lei a gente vai comemorar sim e vamos estar aqui se representando cada trabalhador. Nós sabemos, senhor presidente, só para terminar, que existe aqui no nosso meio, como vereador também, o vereador Mota foi cobrador aqui na nossa cidade. Nós temos hoje o suplente vereador nosso também, como eu, o Zé Carlos também foi cobrador aqui na nossa cidade. Então, quero aí parabenizar todos os cobradores, esses trabalhadores e seus familiares. Então, muito obrigado e boa tarde. Uma questão regimental, a ilustre vereadora Juliana Fraga. Boa noite, senhor presidente. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para Luana Tolentino. Luana Tolentino. Então, solicitado um minuto de silêncio pela ilustre vereadora Juliana Fraga, nós iremos, ao final, apresentar esse minuto de silêncio. E também, pesarosamente, nós comunicamos aqui o falecimento da filha do doutor José de Castro Coimbra, doutor Coimbra, como é conhecido. Será velada, inclusive, nessa idilidade, a senhora Maria Angélica.
Com a palavra, o ilustre vereador Fernando Petit, pelo prazo regimental da tribuna. O senhor vai falar hoje? O senhor fica bem na tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos os funcionários da casa e a todos os presentes na Câmara Municipal. Eu estou usando a tribuna hoje para falar um pouquinho do nosso mandato, que vem desde 2005, um mandato que exerço junto com a minha assessoria. E todo mundo sabe que uma das bandeiras que eu logo assumi, logo que eu entrei em 2005, antes disso também meu pai, o ex-vereador Luiz Petit, defendia a causa, e a gente brigou desde o comecinho, mesmo que não tivesse apoio de todos os vereadores na época. Hoje é lógico que a situação mudou, todos os vereadores apoiam a causa proteção animal, e a gente vem batalhando desde 2005. E eu trouxe uma lista aqui de todos os projetos apresentados, e também falar de algumas conquistas. Em 14/5, disciplina criação, propriedade, posse, guarda e uso de transporte de cães e gatos. Em 313/2005, dispõe sobre a criação, competência e atribuições do Centro de Controle de Zoonose de São José dos Campos. Esse projeto ele foi reapresentado em 2005, é um projeto de origem em 2003, na época meu pai era vereador. Infelizmente, meu pai veio a falecer no meio de 2003, nós reapresentamos em 2005, e já conversando com a atual administração, é um projeto que está faltando um detalhe para ser aprovado esse ano. É um projeto que é de autoria, de autonomia do governo, do executivo, mas ele é baseado na lei que nós apresentamos em 2005. Também o projeto 45/06, que dispõe sobre o programa de esterilização de cães e gatos do município. Diferente do que foi dito aqui na sessão passada, a castração acontecia tanto no mandato do Emanuel Fernandes, como no mandato do prefeito Eduardo Cury, uma castração que era gratuita, em torno de 1.200, 1.300 pessoas procuravam o CCZ. Tivemos também, no começo de 2007, 500 castrações para 3 ONGs, né, que elas precisavam só levar o animal para o CCZ, e também foi realizada castração durante esse tempo. Esse ano, o atual prefeito fez um mutirão que contemplou 100 animais, né? Eu já vi nesse microfone, parabenizei por essa iniciativa, a sensibilidade da atual administração, por prestar atenção e fazer um mutirão que contemplou 100 animais entre cães e gatos no bairro do Interlagos, o que deu um começo, um start, e não deixou parar tudo que já vinha sendo feito da administração passada. Também o projeto 158/06 dispõe sobre o registro e licença anual de cães e gatos no município. Nada mais é que o chip. A pessoa que abandona o seu cão, tendo esse registro, é facilmente encontrada, e com isso criar punições para que essa pessoa saiba que logo, desde que ele pega o seu animal, que dure 15, 18, 20, 22 anos, ele tem que cuidar desse animal até o fim da vida. O 323/06, que foi aprovado esse ano, que dispõe sobre a criação do cemitério público Amigo dos Animais. Foi aprovado no final do ano passado, e a gente também está em estudo para ter um cemitério público em São José dos Campos. Está tendo um cemitério em São Bernardo, tem uma cremação em Jacareí. As pessoas que cuidam, que gostam do seu animal, o animal é um ente da família, hoje mudou muito, todo mundo tem o seu animalzinho, tem já essa oportunidade particularmente. Quem não tem condição, a gente briga por São José dos Campos ter o cemitério público de animais. Também depois, conversando com a secretária de saúde da época, apresentamos tornar obrigatório o registro através do microchip nos cães da raça Pitbull, né, e do produto de cruzamento dessa raça. Infelizmente, toda raça tem a sua época de vilã, né? Como já teve o Rottweiler, o Pastor, e na época era o Pitbull, e tinha muito abandono. Muita gente gosta, começa a criar, não sabe como cuidar do animal e simplesmente amarra num poste, né, vereador Macedo Bastos, e a gente criou essa lei, infelizmente não foi aprovada, mas a gente pode voltar a lutar para a aprovação dessa lei,
para que a gente coloque microchip nos pitbulls e com isso a gente criação desses animais e o dono e nada vai saber que qualquer abandono a gente chegará no dono desse animal. Criamos também, através da Lei 568/09, o Fórum de Controle de Zoonose e Bem-Estar Animal, que seria um encontro anual com palestras, com profissionais da área, para que sempre passe informações para os criadores de animais e para quem gosta de ter seu animalzinho. Também uma lei 686, essa já é aprovada, dispõe sobre a circulação de veículos de tração animal e de animais montados ou não em vias do município. A gente teve a oportunidade de visitar a cidade de São Carlos. Em São Carlos, lá, a lei para carroça, né, o carroceiro, ele passa por um curso, o animal é registrado, a carroça tem uma placa, e qualquer regra que o carroceiro desobedecer desse curso, ele é punido com a retirada do animal. A prefeitura retira o animal e ele, para retomar esse animal, ele é proibido, ele não tem como pagar qualquer multa, ele já não tem mais esse animal, ele tem que comprar outro, e a gente sabe que a compra do animal é muito difícil. Então, são padrões de educação que cria o carroceiro para o bem-estar do animal e também para não criar aquela confusão dentro da cidade. Também aprovado cria o programa de voluntário do CCZ, aquela pessoa que gosta, vai até o CCZ, pode ir cuidar do animal, passear com o animal, fazer tosa, levar ração, em geral, né, fazer um trabalho em geral com os animais que estão dentro do CCZ. Terminando, vereador. Também, através do 230/2012, o pronto-socorro veterinário. 430, o programa de castração móvel. Aí eu entro na castração que teve esse ano, doutor Basso e doutora Ângela. Foi feito só 100 castrações, o número é pequeno, mas a iniciativa é válida. E só não foi feito mais por causa do problema de condução. Tem muito munícipe que não conseguiu levar o seu cão, o seu gato, até o local que foi feita a castração. Por isso, o programa de castração móvel, um carro que poderia levar a castração para os diversos bairros de São José dos Campos. Queria também falar de um ofício, Bastos, rapidinho, acabando aqui, o ofício 132/2013, que solicita ao secretário de Saúde, na época ainda o doutor Álvaro Machuca, a criação do censo animal através de um ofício, né? E os 3 itens, o porquê do pedido, né? O censo animal de animais domésticos, é possível fazer uma estimativa da população de cães e gatos abandonados nas ruas. Os dados e números do censo permitirão definir a demanda de castração gratuita e também com o censo é fundamental para traçar uma política pública de controle de animais soltos nas ruas de nossa cidade. A resposta do secretário, que já não era mais o secretário Álvaro Machuca, e sim Paulo Rotenberg, está aqui em mãos. Em resposta ao ofício 132/2013, informamos que o censo de animais domésticos está previsto nas ações do CCZ, Centro de Controle de Animais. Então, a gente sabe que é uma administração que cuida, que olha com olhos especiais a proteção animal. E a gente não agrada todo mundo, né? Sempre, a gente não é 100% em nada, em nenhum quesito. Então, sempre que algum colega nosso ser procurado por outras pessoas, acho que fique à vontade, pode fazer o trabalho que quiser. É muito importante que todos os vereadores pensem na proteção animal. Sempre eu deixei claro isso, eu volto sempre aos microfones, lembrando de Cristiano, outros vereadores, doutora Ângela, já apresentaram projetos referentes a animais. Rogério Ciborgue, o novo vereador, acho que está livre. Fazer o seu trabalho, eu acho que sem atrapalhar ninguém. É isso que é a política correta em fazer em São José dos Campos. Queria rapidamente também, mudando de assunto, acabando esse assunto... O senhor já extrapolou no seu tempo razoavelmente aí mais de 1 minuto. Por favor, Posso extrapolar mais 2, presidente Bastos? Obrigado. Dar parabéns ao nosso antigo técnico de basquete, Régio Marelli. Eu acho que todo mundo aqui acompanhava basquete. Um belíssimo trabalho, 8 anos à frente do nosso time de basquete. Não podemos esquecer, bicampeão paulista, vice-campeão da NBB. Quando foi vice-campeão da NBB, o Rogerinho pode até confirmar aqui, que é o nosso Leaders, é o torcedor número 1 do nosso time de basquete aqui. Não tinha banco de reserva, e para quem conhece um pouquinho de esporte de basquete, um time sem banco de reserva dificilmente chega numa fase final, e principalmente numa final de um campeonato brasileiro tão disputado. Parabéns, eu tenho certeza que o Regis não vai ficar muito tempo parado, um grande profissional que trouxe alegria para São José dos Campos, comandando esse grande time de basquete. E eu queria só encerrar
colocando 3 perguntas aqui para a administração atual. Agora, os ônibus estão sem cobradores na ECO da Zona Leste. Foi uma briga tamanha quando o então prefeito Eduardo Cury anunciou a retirada dos cobradores. Na época, a oposição foi contrária. Hoje, os ônibus estão sem cobradores na ECO. Também tive a informação que a imprensa não pode entrar nas unidades de saúde. E o boletim do município, como foi divulgado pelo Vale, não é mais enviado para o Jornal da Cidade. Eu estou perguntando, cadê a transparência da atual administração referente a esses assuntos? Obrigado, presidente, obrigado. Próximo inscrito, a doutora Ângela, para fazer uso da tribuna pelo prazo regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, as respostas às perguntas feitas pelo vereador que me antecedeu, eu deixo para o governo fazer, porque eu não tenho essa informação que no jornal eu li que não está sendo mais distribuído o boletim do município, mas o governo responde depois por quê. O que eu queria estar colocando aqui é uma explicação, um esclarecimento sobre um fato que está ocorrendo na cidade e que algumas pessoas não estão entendendo direito e estão fazendo um pouco de confusão. A nossa cidade tem algumas unidades de pronto atendimento. Tem de Eugênio de Belo, de São Francisco, do Novo Horizonte, do Campo dos Alemães e da região norte, lá, que tem Clínica Norte, mas, na realidade, é um pronto atendimento, e o Clínica Sul, sim, que tem local de internação, que tem leitos. E o Ministério da Saúde, há alguns anos, já tem um programa das UPAs 24 horas que repassa recursos para o município, subsidiando o financiamento, o gasto do município com essas unidades. Nunca a nossa cidade tinha entrado em contato com o Ministério solicitando esse repasse de recursos para essas unidades de pronto atendimento, para o funcionamento das unidades de pronto atendimento. A atual Secretaria de Saúde fez essa solicitação, veio, inclusive, uma comissão do Ministério visitar as unidades, eu acompanhei, como presidente da Comissão de Saúde, essa visita, as visitas foram feitas nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs, e algumas questões foram colocadas. Primeiro, não pode haver internação, leitos de internação por mais de 24 horas. Então, o Hospital de Clínica Sul, apesar de ter anexo um pronto atendimento, ele não pode ser caracterizado como simplesmente unidade de pronto atendimento, porque tem leitos destinados à internação por mais de 24 horas. E as outras unidades de pronto atendimento podem ser caracterizadas e, dessa forma, a decisão da Secretaria foi de que todas as unidades de pronto atendimento vão ter aqueles leitos de pequena permanência, que é aquele paciente que chega com uma crise renal, toma o remédio para sair da crise, aquele paciente que chega com uma crise de asma, toma medicação até sair da crise, né? Ou um paciente com infecção urinária e que toma medicação ou uma infecção ou uma vesícula, uma pedra na vesícula, que toma medicação para tirar a dor. Então, a orientação é exatamente essa, são leitos de pequena permanência. Se o paciente precisar ficar mais que 24 horas internado, a própria unidade de saúde vai arranjar leitos, tanto da Clínica Sul, quanto no Hospital Municipal, ou em outros hospitais da cidade, para garantir a continuidade do atendimento a esse paciente. Nenhum paciente, houve uma preocupação, inclusive que ele saiu da UPA para ir para a maca do pronto-socorro, não é verdadeiro. Se houver necessidade de ficar mais tempo do que as 24 horas, enquanto arranja o leito hospitalar, o paciente vai ser mantido na UPA. Isso é uma orientação do Ministério, mas ninguém está dizendo que vai expulsar o paciente da UPA, nem que vai botar o paciente na maca do pronto-socorro. Então, a garantia, isso é uma coisa. As UPAs estão
leitos de pequena permanência para tirar o paciente de uma crise e, se houver necessidade de uma internação maior, esse paciente será encaminhado para os hospitais da cidade no momento que tiver o leito. A segunda reivindicação, a exigência do Ministério, foi aquele procedimento de determinar, botar a pulseirinha determinando a urgência do paciente do momento da internação, do atendimento, aliás. Se é a urgência imediata, se dá para esperar quanto tempo, ou se não é urgência nenhuma, que então as urgências vão passando na frente. Então, essa orientação já está sendo implantada. Houve uma reestruturação, inclusive, dos profissionais de enfermagem da rede, porque uma das exigências para poder fazer essa avaliação de risco é ter a presença de enfermeiros nas unidades de pronto atendimento o tempo todo para garantir essa avaliação de risco, né? Então, isso é outra questão que a gente já está sendo implantada. Com isso, o município vai estar recebendo, numa unidade de alta complexidade, de maior complexidade, 500 mil por mês, e numa de menor complexidade, 250 mil por mês. Isso é um aporte de recursos que hoje o município não tinha e que vai passar a ter. Junto com isso, a gente observa que, com frequência, alguns pacientes que vão para as UPAs para serem tratados. Terminando, senhora. Já estou terminando, senhora. Alguns pacientes, aqueles pacientes que precisam de um atendimento maior, de maior prazo, tempo de duração. Com isso, já existiu no nosso governo o programa de internação domiciliar, foi extinguido, depois voltou como hospitalização domiciliar, alguma coisa assim, reduzido com uma equipe para a cidade inteira. Então, a Secretaria de Saúde está reestruturando esse programa de internação domiciliar e vai ter agora em todas as regiões para poder exatamente garantir que esse paciente, um paciente hipertenso, aquele paciente idoso, possa ter o acompanhamento na sua casa e não fique demandando ou necessitando de, com frequência, ser levado às unidades de pronto atendimento quando ele faz um pico de hipertensão ou de hiperglicemia quando é diabetes. Uma outra coisa que também ficou muito confuso, senhor presidente, que algumas pessoas não me entenderam, é que estavam dizendo que as unidades de pronto atendimento não iriam mais fazer exames. Então, eu quero deixar esclarecido que não é essa interpretação que foi feita, não é verdadeira. Na realidade, aqueles exames de emergência, um raio-x de tórax, um raio-x de membros, né, um exame de urina, um exame de sangue, para detectar uma infecção, um infarto, ou qualquer um desses de emergência, vão continuar sendo feitos. O que não vai ser feito, é lógico, aqueles exames que são exames de acompanhamento da doença ou de diagnóstico de uma doença mais complicada, que aí deverá esse paciente ser encaminhado para hospitalização e o acompanhamento da doença no hospital. Então, os exames continuam sendo feitos para o diagnóstico imediato da demanda que o paciente necessita para aquele atendimento que ele procurou a unidade de paciente. Então, eu espero ter esclarecido. É importante porque, com a TV Câmara, muita gente agora está assistindo às sessões de Câmara e esse esclarecimento fica não só para o conhecimento dos vereadores, mas também para a população que assiste essa sessão. Convidamos a vereadora Dulce Rita para fazer uso da tribuna pelo prazo regimental. Boa noite a todos os presentes, boa noite, senhor presidente. Eu queria também falar que eu acho que está tendo muita controvérsia com relação à saúde. Nós recebemos no meu e-mail aqui uma declaração de um menino que, inclusive, está lá na imprensa, que está dizendo assim: gostaria de agradecer por fechar a ala da internação das UPA São José. Hoje, dia 5/11, minha avó precisou de internação e recebemos notícia que não há mais internação na UPA de Eugênio de Melo. E trouxemos ela de volta. Agora o senhor vai cuidar dela, senhor prefeito? Claro que não. A gente vamos ter que se virar para levar ela de volta
Então, mais uma vez, obrigado, senhor prefeito. Isso foi dito dentro da UPA. Mais uma vez, o munícipe está mentindo. Mais uma vez, está tendo... o munícipe ou está mentindo ou está falando em verdade. Com relação às internações, eu tenho a declarar o seguinte. Se está tirando 60 internações de leitos em Eugênio de Melo, Novo Horizonte, Clínica Norte e Campos Alemães, que a Clínica Sul, felizmente, tiveram o bom senso de não mexer. Se estão tirando por uma merreca de 500 mil mês e 250 mil mês, eu acho que está tudo errado mesmo. Eu acho que não está tendo foco nessa administração com relação à saúde. Porque isso poderia ter sido arrumado, empréstimos na Agência de Fomentação e Desenvolvimento do Estado de São Paulo, como foi arrumado para o esporte. Podia ter arrumado no Ministério da Saúde, como foi arrumado para o esporte. Por que não foram Brasília e falaram, olha, nós estamos com problema de dinheiro, que eu não acredito que tem problema de dinheiro, tem problema de gestão, continua com problema de gestão aqui dentro. Porque quando tiver empenho de arrumar dinheiro, de ir para Brasília, arrumar dinheiro para a Copa, para arrumar o Martins Pereira, foram lá e conseguiram. Quando quiseram dinheiro para ir lá no Estado de São Paulo fazer empréstimo na Agência Fomentador de Desenvolvimento, foram lá e conseguiram. Agora, por causa dessa mensalidade aqui, de retirar 60 leitos do município, eu acho que isso acho que alguém está errado. Agora, com relação dos exames, os exames foram retirados, sim. Teve exames de diagnóstico lá dentro das UPAs que foram retirados. Por exemplo, ultrassom, que se a pessoa estivesse com problema, fazia o ultrassom e voltava a ser cuidado lá, até que a medicação ou qualquer outra coisa lá surtisse efeito. Agora não tem mais ultrassom, as UPAs não podem pedir mais ultrassom. Isso está sendo dito por enfermeiro, está sendo dito pelos médicos. Então, os enfermeiros estão mentindo, os médicos estão mentindo, os munícipes estão mentindo, os pacientes estão mentindo. Está todo mundo mentindo aqui nessa cidade. Por exemplo, com relação ao mutirão da saúde, a Santa Casa já venceu o contrato dela, já parou o mutirão. Tem gente que está na fila do mesmo jeito, e falar que resolveu o mutirão da saúde, mentirão da saúde está aí, acabou e nem surtiu efeito. Então, eu acho que está com problema mesmo a saúde de São José dos Campos. Todos os avanços que o outro governo tinha conseguido, está tendo no retrocesso, porque foi feita uma reforma lá na UPA da Clínica Norte, criando-se as enfermarias, dando condições de acolhida e de conforto para os pacientes, para nada agora. Agora é para nada. Tem hora que a hora de internação são 8 horas. Tem hora que eles passam que é 8 horas para os enfermeiros. Tem hora que eles passam que é 12. Agora a doutora Ângela falou que é 24. Tem outro dia que é 48. Nem saber o limite de internação não estão sabendo. Porque a hora que a população está se manifestando, aí vai dilatando o prazo de observação ou de internação. Então, por isso que eu acho que a pressão da população tem que ir para a pressão mesmo, tem que ir para a rádio continuar mesmo pressionando, porque daí vão abrir. Porque é por causa de uma merreca de 250 mil ou de 500 mil que não vai se perder 60 leitos aqui dentro da cidade. É um absurdo o que está se fazendo. E a população não está cega, entendeu? E a população não está cega, e a população não está indo atrás de boca livre e de condução gratuita aqui dentro, não. Vereador Juvenil, próximo inscrito para fazer uso da tribuna pelo prazo regimental. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, público presente aqui nas nossas galerias, aqueles que nos assistem pela TV e também pela internet, meu boa noite. Eu quero começar essa fala lamentando o que eu tenho ouvido por todos os corredores, de que a imprensa está sendo proibida de entrar nas unidades de saúde para fazer imagens, para fazer reportagens e levar para o povo, levar para as comunidades as informações que a comunidade precisa. Como é que pode um governo que se diz democrático, que tenta e luta tanto pela transparência e proíbe, não permite que a imprensa possa ir até os estabelecimentos de saúde do município e possa, então, denunciar
essas situações de calamidade que estamos vivendo hoje no nosso município. Mas também não é de se estranhar muito, não. Nós, desde o começo do governo, estamos vendo aí as alternâncias nas suas pastas. Primeiro é o secretário da Saúde, que não aguenta tanta coisa errada na pasta e pede demissão. Agora vimos aí a Fundas também na sua troca de comando. Recentemente, a Urban, aquele que fazia a imprensa lá da prefeitura, vai estar aqui na Câmara agora, servindo aqui a Câmara. Então, é realmente um barco que não tem governo, que não tem comando, que não tem direção. Enquanto isso, a população, aquela que mais sofre, e aquela que acreditou no voto nesse governo. Aquela que botou fé nas promessas de campanha que foram feitas. Campanhas para a saúde, campanhas para a habitação, campanha para o transporte, está sofrendo as mínguas nas ruas. Não estão sendo olhadas, como diz o próprio slogan do governo, cuidar da cidade, para a cidade cuidar de gente. A cidade não está sendo bem cuidada, muito menos as pessoas estão sendo bem cuidadas. A vereadora Dulce Rita trouxe aqui a fala em relação às unidades das UPAs, que não recebem mais internação. É um absurdo. A UPA do Novo Horizonte, a UPA lá do Campos Alemães, a UPA do Eugênio de Melo e a UPA do Putim, que era para ficar pronta em março desse ano, sem nenhuma razão, foi dilatado o tempo de entrega dessa obra, até agora não se concluiu ainda, sem nenhuma razão técnica para isso. Não houve mudança no projeto. Não houve problema no contrato com a empresa. E a obra está atrasada, e o povo sofrendo, e o povo necessitando dessa obra. Será que vai ser feito isso e inaugurado em ano de eleição? Será que tem alguma relação com as eleições do próximo ano, essas unidades? Será que é isso que espera do povo? E o povo não é bobo, como bem disse aqui a vereadora. O povo vai cobrar essa fatura no tempo futuro. Com certeza vai cobrar. E além de não mais permitir a internação nas UPAs, vejam, senhores, as unidades básicas de saúde estão à míngua de profissionais. Eu tenho aqui uma documentação de um munícipe que procurou a unidade básica de saúde, depois de muito tempo conseguiu, então, fazer uma avaliação clínica, nobre vereador. Depois da avaliação clínica, foi sugerido a ela alguns exames. Fez uma peregrinação e conseguiu os exames. Aí foi até o UBS para entregar os exames para o médico. Afinal de contas, ele é autoridade no assunto. Chega na UBS, não tem médico e nem previsão de marcar médico. Olha que coisa absurda. Nem previsão de marcar médico tem as UBSs. O que aconteceu, então? Uma pessoa, funcionária da UBS, pega os exames desse cidadão, abre os exames, entrega para a pessoa, nobres vereadores, algumas dicas. Por exemplo, se você é paciente que tem colesterol elevado, siga esse procedimento. Se você tem problema no seu pé, siga por aqui. Olha só, entregou para a pessoa na UBS, vereadora Dulce, algumas regrinhas. Veja que absurdo. Nem foi o médico que abriu os exames dessa pessoa. Uma funcionária que merece de todos nós respeito, mas com certeza alguma orientação teve, abriu os exames e deu a esse munícipe algumas orientações básicas. É um absurdo realmente o que está acontecendo. Sinceramente, é um engodo que está fazendo com a população, um estelionato eleitoral que está acontecendo aqui em São José dos Campos, obras que estão sendo majoradas os seus valores de construção. Então, infelizmente, estamos vivendo um tempo de mentiras, um tempo onde as pessoas precisam realmente acordar. E como diz os cartazes aqui na nossa tribuna, e todos são bem-vindos aqui, tem que ir para as ruas de verdade e cobrar novamente das autoridades compromisso que eles tiveram nas campanhas.
compromissos de verdade, compromissos com o povo, e permitir, obviamente, que a imprensa, nós temos aqui TV, jornais no município, rádios, que essa imprensa possa noticiar as coisas do município. O que está acontecendo é um cerceamento da informação. Não está se permitindo que as pessoas possam receber a informação real do que acontece no município. E isso, infelizmente, é uma ditadura que está sendo colocada. Daqui 20 anos, quiçá, nós teremos aqui nesta casa a Comissão da Verdade fazendo avaliação desse período da história do nosso município. Muito obrigado. Doutor Roniel, fazendo uso da tribuna pelo prazo regimental de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, a bancada, as pessoas aqui presentes, funcionários da casa. Eu nem ia falar, mas eu vou aproveitar um momento, até porque uma fala levantada pela doutora Ângela e agora muito comentada pelos vereadores que vieram depois, particularmente, até porque eu sou médico, atuo nessa área, a gente sabe que, por definição, a unidade de pronto atendimento não deveria ter internação. Isso desde que, quando ela foi criada. É o princípio básico de uma unidade de pronto atendimento é tirar o paciente da crise, encaminhá-lo em definitivo, e volto a dizer, acho que 12 horas ainda é muito, o tempo que ele fica numa unidade, porque uma pessoa infartando num pronto-socorro, numa unidade de pronto atendimento, ele consegue ter um tratamento que lhe tire o risco de morte. Mas ele tem que ser transferido para uma unidade maior, uma unidade mais bem preparada, preferencialmente até com uma UTI ou uma unidade coronariana, para que isso se dê encaminhamento. Um paciente cirúrgico, nem se fala, um apendicite, um ferimento de arma de fogo, você precisa estar dando um primeiro atendimento para que ele consiga manter-se vivo para se conseguir chegar numa transferência emergencial a uma unidade um pouco maior. O princípio das unidades sempre foi esse. O que se está fazendo agora, e aí usou-se, desculpa, aí eu quero até dar um puxão de orelha em quem usar esta explicação para definir por que se mudou, não se mudou por causa de dinheiro, me desculpa, uma explicação horrível que o governo deu. Não é por causa de dinheiro, o dinheiro vem, está tudo certo. Mas a justificativa era mais técnica do que econômica, né? E ela tem, nós temos técnicos para poder explicar isso muito bem. A unidade de pronto atendimento ela não foi feita para fazer internação. Óbvio que por usos e costumes, e aí até mesmo pelo perfil de alguns colegas que nos plantão se encontravam, você acaba deixando isso acontecer. E quando isso se torna uma coisa muito corriqueira, parece, a quem vê de longe, que o princípio mudou. O princípio sempre foi o de atendimento emergencial, ponto final. Quem dá definição de tratamento é um pronto-socorro com maior capacidade, e esses pacientes, dentro de uma unidade de pronto atendimento, são transferidos para os hospitais. É óbvio que, com isso, não esqueçamos também que o governo passa a puxar uma responsabilidade muito grande para as suas unidades hospitalares. Daqui para frente, tanto as unidades, sejam elas da Zona Leste, Sul, e nós, graças a Deus, temos em todas as regiões, passam a ter a obrigação de receber esses pacientes, né? Então, acho que o grande diferencial no padrão e qualidade de atendimento mudou, e, para mim, a tendência é que isso mude para melhor. Existe, sim, como toda a mudança, aquela coisa do desconforto, aquela coisa do não estamos preparados, mas isso passa. Isso é uma questão de adaptação. O princípio básico da unidade de pronto atendimento vai ser, talvez, uma das primeiras vezes, começado a levar corretamente a fio como deve ser feita, tá? Então, eu vim basicamente para explicar isso, porque, tecnicamente, a explicação que eu li no jornal e depois fui conversar, e, de fato, se falou no dinheiro, inclusive o doutor Ângela falou, mas eu volto a dizer, isso transcende dinheiro. Saúde, como determinadas outras especialidades na vida da gente, ela tem que transcender dinheiro. O dinheiro ajuda, ninguém também é demagogo para dizer que não. Vamos otimizar o nosso tipo de atendimento. Mas, tecnicamente, ele vai estar muito bem colocado. É óbvio, para aquelas pessoas que têm a bronquite, que ela demora para passar, ela pode ficar um pouco de tempo a mais. E, com certeza, foi por causa dessas pessoas que se vai segurar, se vai fazer um tratamento de até 12 horas. Mas o mais importante é que se lembre-se sempre do princípio, e o princípio é esse, é um atendimento mais rápido. Concordo também eu concordo com o Juvenil, eu acho que a imprensa não pode ser
impedida de entrar em local nenhum, o que se deve, sim, organizar a forma de como ela faz isso. Eu acho que não pode simplesmente, em qualquer unidade pública, chegar com uma câmera ou com um jornalista, microfone em punho, e sair entrando e querendo ver e fotografar. Isso eu acho que não deve. Agora, cercear o direito de fazer, não, vem, olha, se apresenta, fala com o diretor do hospital, vamos entrar, o diretor da unidade. Eu acho que esse não é o problema, eu acho que, com o tempo, essas acomodações virão. Quanto ao número de funcionários nas UBS, isso sim, a gente sabe que por um período também a gente vai passar por esses problemas, mas eu não estou vendo, e eu estou andando nas UBS, trabalho numa delas semanalmente, pelo menos na que eu trabalho, em algumas com quem eu conversei, eu não vejo falta de material, falta de nada disso. Posso e vou me comprometer com o Juvenil até para ver essa fala ou esse papel que entregaram para essa paciente, sobre orientações que não tinha. Acho que as pessoas, às vezes, estão mal orientadas. Hoje mesmo me aconteceu um paciente vir lá no gabinete falando que ele tem um filho com síndrome de Down, que precisaria fazer uma avaliação com um fonoaudiólogo. Ele foi numa unidade onde ele foi indicado, e lá falaram que tem o fonoaudiólogo, mas ele não pode ser atendido porque aquele adolescente tem síndrome de Down. Eu fiquei até muito chateado, conversei com as chefias, inclusive a doutora Márcia, que é uma das responsáveis, e ela me deixou bem claro, tem o fonoaudiólogo sim, esse fonoaudiólogo, na verdade, ele pode até não ter toda a experiência que uma criança portadora de síndrome de Down tem para fazer o tratamento, mas com certeza o que houve foi erro de informação, e a gente tem que muito bem selecionar aí o tal de joio para trigo, e dentro daquele funcionário mal preparado para responder e a verdade que realmente existe, às vezes são duas coisas muito diferentes. Acho que por aqui eu me expliquei. Qualquer dúvida, nós estamos aqui com o senhor secretário de Saúde, que acaba de chegar, e eu acho que qualquer um de nós, dos nossos colegas, dos nossos pares, podem conversar com ele, e eu tenho certeza que, basicamente, o que eu falei deve ser o que vai ser explicado. Boa noite. Convidamos para fazer uso da tribuna o professor Calazans Camargo pelo prazo regimental de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, os pares vereadores, funcionários da casa, imprensa, pessoal da galeria aí que nos prestigia hoje aqui na sessão, secretário de governo Paulo Rottenberg, grande abraço. Eu venho aqui a essa tribuna para trazer alguns assuntos. Como presidente da Comissão de Políticas Rurais e Abastecimento, viemos aqui para divulgar o evento que amanhã ocorre aqui em São José dos Campos. Um importante evento, desenvolvimento, é tema de seminário. O IPLAN, Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento e Prefeitura de São José dos Campos realizam amanhã, das 8 às 18 horas, o primeiro seminário de desenvolvimento rural sustentável. O evento será no CEF, Centro de Formação do Educador, em Santana, na região norte. O evento é aberto a todos os interessados. E é um evento importante. São José dos Campos ela tem 2/3 da sua extensão geográfica em zona rural, e aliando produção com sustentabilidade, eu acho que é uma política importante. O momento hoje exige sempre a preocupação ambiental. Nós temos aí em São Francisco Xavier também, neste final de semana, do dia 15 ao dia 17 de novembro, justamente um local onde a própria situação geográfica exige uma preocupação ambiental muito grande, que está na Serra da Mantiqueira, né? E a Serra da Mantiqueira, na língua dos índios, a Mantiqueira é a montanha que chora, todo lugar sai água, verte água, muita água, e lá estão muitos produtores rurais. Terá a Semana do Produtor Rural, lá na Praça Cônigo Mazzi, com vários produtos, né? Então, muito importante. Hoje também no Jornal da Terra foi publicada uma matéria onde os secretários, a Andrea Francomano Bevilacqua, que é do Meio Ambiente, Sebastião Carvalho, do Desenvolvimento Econômico, fizeram uma matéria muito importante sobre um novo olhar para o rural, justamente anunciando esses grandes eventos e firmando que nós acabamos de falar aqui, a questão de aliar a produção rural com a sustentabilidade.
Queria também trazer outros assuntos, senhor presidente, com relação aqui à Arena de Esportes. Mais uma vez eu li no Jornal da Terra e em várias matérias eu já li essa informação equivocada, em que não haveria a previsão no orçamento de 2014 de verbas para a Arena do Esporte, e não é verdade. Dos 64.190.000, que é o orçamento previsto para a pasta de esportes para o próximo ano, 13.190.000 serão destinados à Arena de Esportes do Jardim das Indústrias. Ou seja, na verdade, a verba da pasta não é 64.190. Tirando esses 13.190 da Arena, ficam 51 milhões, que é uma verba realmente pouca, muito aquém das necessidades dessa pasta. Nós queremos sediar no ano que vem, no ano seguinte, em 2015, os Jogos Abertos do Interior. Estamos aí num ciclo olímpico, e na cidade de São José dos Campos, nós ficamos aí por muito tempo fora dos programas federais, não é verdade? E nós conseguimos sim, nesse mandato, trazer muitos projetos, muitas benfeitorias, grandes projetos em parceria com o Ministério do Esporte. E esporte é medicina preventiva, não é? É muito importante você atuar antes que ocorram os problemas. O esporte também, atividade física orientada, pode inclusive reverter problemas. Não é só medicina preventiva, mas é medicina curativa e também é tratamento para a mente e para o corpo. Não é verdade? É um tratamento também preventivo contra as drogas. As crianças ocupadas estariam fora das drogas, né? Muito mais fácil do que você ficar enxugando o gelo e fazendo a internação futura. Então, aqui, eu queria também estar parabenizando as atletas femininas que foram bicampeãs da Libertadores, futebol feminino. Parabéns às atletas, demonstraram aí a sua superioridade aí num segundo ano consecutivo, vencendo essa importante competição sul-americana, a Copa Libertadores de futebol feminino. Terminando, senhor vereador. Vou concluir, senhor presidente. Também li no Jornal da Terra hoje uma importante informação com relação a algumas coisas que foram faladas aqui, alguns assuntos pelos vereadores que me antecederam, com relação à pasta de saúde. Está aqui o senhor secretário, inclusive, que pode me corrigir ou até acrescentar, né? O esporte, como medicina preventiva, foi uma temática que nós falamos. Mas, de acordo com a Secretaria de Saúde, essas alterações, várias alterações que estão ocorrendo na UBS, nas UBSs, são necessárias para adequar as unidades aos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde e habilitar a cidade a receber recursos do governo federal. Como eu falei, o esporte realmente recebeu recursos do governo federal. E a saúde também poderá receber recursos, que podem chegar a 6,3 milhões por ano. E, desta forma, por exemplo, poderá ser investido na reabertura de novos leitos SUS ou ampliações de UPAs. Então, eu creio que as pastas estão fazendo a sua lição de casa e usufruindo aí das verbas, importantes recursos que estão no governo federal. Boa noite a todos. Após as palavras do ilustre vereador Calazans Camargo, nós convidamos o vereador Santos Neves pelo prazo regimental de 5 minutos para fazer uso da palavra. Presente nessa Casa Legislativa, na tarde e noite de hoje, Dr. Paulo Reutenberg, secretário de Saúde, senhor Marcelo, nosso secretário adjunto de governo, que muito nos honram com sua presença nesta noite, nessa casa. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, presença aqui nas nossas galerias, secretários e ouvintes que nos acompanham através da TV Câmara. Nós ouvimos aqui alguns companheiros falar a respeito de segurança pública e outros assuntos da nossa cidade.
A questão da segurança pública, vereador Macedo Basso, presidente, o senhor que é da área, realmente nos preocupa muito. Nós tínhamos em São José dos Campos as chamadas base da Polícia Militar, onde o cidadão tinha contato com os PMs daquela comunidade e quando precisava da viatura ou de um policial, eles se encontravam no bairro ou na região. Por uma política infeliz do governador, mandou fechar as UBSs e hoje o cidadão, ele está órfão. Quando precisa de segurança pública, não se encontra. A questão hoje do tráfico, cada esquina existe uma biqueira, onde o traficante passa a droga ali à luz do dia. E, infelizmente, nós não estamos vendo o combate por parte daquele órgão que, na verdade, é responsável pela nossa segurança. Então, eu aproveito essa tribuna nessa tarde para reivindicar do governo do Estado, numa parceria com o governo municipal, para que o cidadão que já paga uma alta carga tributária nesse país, o comerciante principalmente, porque ele é vítima duas vezes. Hoje não dá para se manter uma porta aberta, a porta do seu estabelecimento aberto, porque a qualquer momento o assaltante, o marginal, ele chega lá para recolher a férias do dia. Então eu quero aqui deixar registrado essa nossa preocupação, porque alguma coisa precisa ser feita nesse sentido. Eu visitei alguns comerciantes e alguns moradores em algumas regiões da cidade nessa semana e pude sentir o desespero dessa população no tocante à falta de segurança pública. Temos aí a Guarda Civil Municipal fazendo o que pode, mas a Polícia Militar, infelizmente, nós temos sentido que tem deixado a desejar. Mas eu quero aproveitar esse espaço, senhor presidente, para comunicar de que a base da Polícia Militar, lá do Jardim Morumbi, que já estava desativada há muito tempo, nós conseguimos reativar, e já a partir da semana passada, a Guarda Civil Municipal já se encontra para dar segurança ali para os munícipes que frequentam aquele local, piscina, campo, o centro comunitário, e em breve teremos também a presença da Polícia Militar. Foi um avanço, nós conquistamos isso junto à Secretaria de Governo do prefeito Carlinhos, então nós estamos aqui cumprimentando e a comunidade se encontra feliz. Recebi algumas ligações hoje e aproveito até para dar satisfação aos moradores lá da Rua Cubas, onde a praça de esporte, a quadra poliesportiva, se encontra no escuro, portanto os jovens não conseguem praticar o esporte no período da noite. Também a quadra da Praça das Mangueiras se encontra no escuro. Nós estamos fazendo contato com a Secretaria de Serviços Municipais para que possa restabelecer a iluminação para que os jovens, principalmente nessas noites de calor, possam estar ali praticando o esporte. O senhor Pedro também da Avenida 6 nos ligou no dia de hoje, pedindo para que fosse feito algo na área da Secretaria de Transporte, instalando ali rotatórias, porque as travessas da Avenida 6 têm causado muitos acidentes. Dr. Paulo Rothberg, secretário de Saúde, se faz presente. Nós temos lá, e outro dia, nós tivemos uma reunião com a presença dele e outros secretários. Nós estamos sabendo do Dr. Paulo, até porque, naquela oportunidade, vários moradores deixaram ali inúmeras reivindicações no tocante a consultas, a fila existente, e porque os moradores nos cobrou resposta, queremos conversar com o secretário nesta tarde para estarmos levando respostas. Sabemos do empenho que o atual prefeito está fazendo no tocante à contratação de mais médicos, para que possa melhorar o entendimento, o atendimento na saúde pública da nossa cidade. Eram essas, senhor presidente, nossas considerações nessa tarde. Eu agradeço a oportunidade. O senhor está muito elegante.
Muito obrigado, ilustro vereador Santos Neves, que fez uso da tribuna. Suas palavras realmente foram muito importantes, porque levaram muitas reivindicações, trouxeram muitas reivindicações de suas comunidades e da sua comunidade, e eu acredito, nobre vereador, que Vossa Excelência, nesse espaço que tem ocupado a Câmara Municipal, tem feito com muito zelo, com muita dedicação, e isso, obviamente, deixa o Parlamento enaltecido pelas apresentações que Vossa Excelência tem feito e pelas matérias que tem apresentado. Com a palavra, a ilustre vereadora Juliana Fraga. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos aqui presentes, todos que estão nos assistindo pela internet e pela TV Câmara. Eu queria primeiro parabenizar a Secretaria de Educação e a Secretaria de Transporte, né, na pessoa do secretário Célio Chaves, do Wagner Balieiro, pelo debate, pelas palestras que estão acontecendo no CEF sobre mobilidade urbana sustentável na cidade. Então, é um assunto importante, a gente deve, sim, discutir, e essas palestras, esse debate tem por objetivo exatamente isso, capacitar os professores para que se tornem agentes multiplicadores e incentivem o debate sobre o assunto em sala de aula. Então, é de extrema importância, vai ser discutido a importância de se pensar na mobilidade urbana sustentável, necessidade da união entre o governo e a sociedade para a construção de uma cidade para as pessoas, desafios da mobilidade, diferentes modos de transporte em busca da mobilidade e alternativas que estão sendo adotadas em São José dos Campos. Então, é muito importante, então eu parabenizo a ação conjunta das duas secretarias. E eu, ouvindo o debate, lógico que eu não sou uma grande conhecedora sobre as questões da saúde, mas, no meu gabinete, eu fui ler e estudar um pouquinho e encontrei uma matéria interessante sobre a questão da saúde. E percebi que a nossa saúde aqui em São José tem foco, sim. E o foco é acabar com a irregularidade. Porque tem uma portaria, né, tanto do Ministério da Saúde, do CRM, que determina a questão da UPA 24 horas. E olha que engraçado, senhor vereador Tonhão Dutra, companheiro Tonhão Dutra. Em Minas Gerais, eles estão fazendo exatamente o contrário. Eles não estão brigando para que a UPA atenda mais de 24 horas, que fique em atendimento, internação o tempo todo. Não. Lá o Ministério Público, o promotor Nélio Costa Dutra, ele vai ajuizar, vai entrar com uma ação contra a prefeitura que não está fazendo isso, que está deixando os pacientes lá, em vez de ir para o hospital e ter um atendimento adequado. Olha lá, o que ele diz. A UPA não tem estrutura hospitalar, não suporta um atendimento especializado que um hospital suportaria. Isso é o Ministério Público, o promotor. A vocação de uma unidade de pronto atendimento é dar um primeiro atendimento, é fazer essa intermediar, né? Ele disse mais, que vai ajuizar também uma ação para que o município cumpra a norma de 24 horas máxima. Então, quer dizer, aqui em São José, uma cidade do nosso porte, que está andando para frente, sim, está querendo ir para trás, enquanto cidade lá em Belo Horizonte, estão os promotores, o promotor entrando na justiça para que isso aconteça. Então, não dá para a gente aceitar. E mais, as UPAs, elas não vão deixar de atender, não vão deixar de ter maca, não vão deixar de ter os primeiros exames, pelo contrário, vão continuar fazendo esse atendimento. Mas, caso o paciente precise, ele vai ter que ir para o hospital para ter um melhor atendimento. E olha que exemplo. Esses dias teve um senhor que entrou na UPA, ele teve que ir para o hospital para descobrir que ele tinha Alzheimer, porque ele precisava fazer uma ressonância, que na UPA não tem. Então, quer dizer, ele podia ficar 24 horas, 48 horas, uma semana internado na UPA, e não ia ser descoberto o Alzheimer. Ele precisava fazer ressonância lá em hospital. Então, e mais, isso é uma questão. Foi falado aqui também da questão de 60 leitos.
Só que ninguém tocou no assunto que quando foi fechado o Vicentina Aranha, apesar de ser nova, apesar de estar começando agora, ter chegado agora, né, Tonhão Dutra, vereador? Lá, quando fechou o Vicentina Aranha, fecharam 110 leitos e simplesmente fecharam, acabaram e não falaram nada. E as mesmas pessoas que agora estão querendo discutir esses 60 leitos que diz que estão fechando, na época não comentou, não se falou, ficou quieto. Então, é só para deixar registrado que a nossa cidade, sim, está andando para frente, está procurando fazer o melhor para o munícipe, para o cidadão e para o paciente que vai na UPA, que merece, sim, um atendimento de qualidade, mas que, quando precisa, ele tem que ter o atendimento de qualidade no hospital, para que realmente seja diagnosticado o que ele tem. Obrigada. Boa noite. Após as palavras da vereadora Juliana Fraga, nós convidamos para fazer uso da tribuna o ilustre vereador Willis, pelo prazo regimental de 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Deixa eu só arrumar o microfone aqui, que o Valdir atrapalhou. Vou tentar falar, que o microfone está meio ruim aqui, hein? Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer que são coisas boas. O pessoal também procura o nosso gabinete e a gente procura se esforçar ao máximo. Quando não consegue, através do poder público, através da Câmara, nós arregaçamos a manga e juntamos as forças para que tudo dê certo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria também, como o professor Calazans, parabenizar o time do São José Esporte Clube pela conquista do bicampeonato da Taça Libertadores da América, disputada em Foz do Iguaçu. Juntamente com a Sociedade São Vicente de Paulo, estivemos participando diretamente na organização, na divulgação de 2 eventos. Juntamente com o senhor Amarildo Pereira Souza, coordenador da Comissão de Jovens do Conselho Central Norte da Sociedade São Vicente de Paulo, a realização do evento Cristo Jovem, que aconteceu no sábado, dia 9 passado. Além desse evento dos vicentinos, também estivemos acompanhando, apesar de não estar presente no dia, mas acompanhamos os preparativos e estivemos juntos com o senhor Guilherme Gregório Silva, coordenador da Comissão de Jovens do Conselho Metropolitano de São José dos Campos, também da Sociedade São Vicente de Paulo, pelo torneio de futsal principal no dia 10 de novembro, que aconteceu no Alto de Santana, no poliesportivo. Mas o que chama realmente a atenção aqui é uma feira de projetos que ocorreu na semana passada, e a grande vencedora foi a escola Ilza Irma Moeller Cópio, da região norte, né, da Vila Sinhá, ali pelo bairro Telesparque, onde o vereador Carlos Tchaca também conhece bastante. Então, foram os vencedores da primeira Feira Estadual de Ciências de Escolas de Tempo Integral do Ensino Médio. Foi realizado em Águas Lindóia. O projeto, ele se chama Sinal Verde, né, e agora vai estar representando em Nova York, na Feira Gênios, através dos alunos Lucas de Jesus Borges, Cindy Caroline de Lima e Ítalo Fernandes Ferraz. Também aproveito para dar os parabéns ao senhor Gerson Aparecido Claudiano, pela realização do primeiro baile Amigos da Norte, acontecido na Flight Eventos, no último dia 9, sábado passado. Obrigado. Nós teremos agora a apresentação do ilustre vereador Valdir Alvarenga, que vai falar no horário de liderança, pelo prazo regimental de 15 minutos. Antes, nós queremos recepcionar aqui, prazerosamente, na Câmara Municipal, que começam a chegar os nossos convidados para a sessão solene que se realizará logo em seguida. É um prazer imenso recepcioná-los aqui na noite de hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, população aqui presente nas galerias, também aqui no plenário, pessoas que estarão
recebendo homenagens propostas por colegas. E também aquelas pessoas que acompanham os trabalhos desta Casa de Leis, através da TV Câmara. Quero aqui mandar um abraço, que está nos acompanhando neste momento, a Elaine, Paulão, lá do Interlagos, a Valdinéia, Sidney, doutora Renata, Joana Melo e o Paulo, pertencem ao CAV, Clube de Amigo do Cão Vira-Lata, e também da OPAR. Mas, senhor presidente, a noite de hoje aqui, eu gostaria, em nome do Solidariedade, partido recentemente criado neste país, de número 32, e que já se constitui na 9ª força de representação política no Congresso Nacional. É a 9ª bancada de representação no Congresso Nacional. Eu gostaria de enfatizar na noite de hoje que nós temos tramitando nesta casa vários projetos, entre os quais nós temos vários projetos que saem em defesa dos animais, cães, gatos, animais domésticos, que há muitos anos são sacrificados com muita crueldade, atrocidades neste país, nesse estado e até mesmo nesta cidade. Várias cidades onde, de forma estúpida, onde os prefeitos deixaram instalar institutos que fazem experimentos nos animais da raça Beagle, principalmente. Animais esses que já nascem e permanecem dentro de uma gaiola de 50 por 60. Não sabem o que é um sol, não sabem o que é correr dentro de um terreno. E são ali, portanto, feitos como verdadeiras cobaias, com atrocidades e muita crueldade. Agora, o mais estúpido de tudo isso é nós sabermos de que, em nome de uma possível descoberta, fazendo experimento nesses animais, de uma possível descoberta para a vacina contra um câncer, um remédio de combate ao câncer, onde nós sabemos que há mais de 50 anos esses institutos realizam e fazem questão de não descobrir. Sabem por quê? Porque agora a população ativista em defesa dos animais nesse país e no mundo descobriu que, em nome de busca de um remédio de combate ao câncer, estão as indústrias de produtos cosméticos, as bilhardárias, milionárias empresas que pagam altíssimos valores para esses institutos acabarem com a vida desses pobres animais sem o mínimo de condição de se defender, dizendo que é em nome da ciência, em busca de um remédio que combata e elimine, erradique por completo a doença oncológica. Agora foi descoberto pelos ativistas a grande farsa que está por detrás desses institutos. Portanto, os ativistas deram uma grande demonstração lá na cidade de São Roque, que hoje tem o apoio unânime de todas as entidades ativistas e organizadas deste país. Eu queria pedir um segundo da atenção de vocês para que o nosso companheiro Manfredini pudesse primeiramente, Manfredini, colocar aqui algumas das centenas de empresas que têm uma farsa em nome da ciência e que na verdade é o produto cosmético. Aí estão as marcas
e logos da crueldade contra os animais. Aí estão os produtos, aí estão as empresas que estão por detrás dos institutos que com atrocidade, com crueldade, matam centenas de animais da raça Beagle no mundo. Lá na Suécia, para quem não sabe, é um dos países onde se utiliza o maior experimento em animais vivos do mundo. E a pesquisa e o resultado que nós temos em mãos, através de uma ONG mundial chamada ANDA, que é a Agência de Notícias de Direitos Animais, a maior do mundo, me chega a notícia de que lá na Suécia tem o maior índice de câncer naquele país. E essas empresas estão lá investindo pesado, só que lá não tem ativistas com o peito que os brasileiros têm para encarar aqueles institutos. Aqui foi fechado na marra o Instituto Royal. E em São José dos Campos, nós estamos com um projeto tramitando nesta Casa de Leis para que o processo da utilização da vivissecção, que nada mais é do que o experimento em animais vivos, não se perpetue nessa cidade, não se instale nessa cidade, porque aqui nós não vamos permitir. Eu tenho certeza que os meus pares, os companheiros dessa Casa de Leis, eles também não vão permitir e vão votar o projeto deste vereador Valdir Alvarenga dentro em breve, para que no nosso município nunca passe por perto, no nosso território, a possibilidade do instituto com essa crueldade possa se instalar nessa cidade, com a farsa como aí está, buscando os produtos cosméticos, que principalmente as mulheres sabem, é bastante caro os produtos cosméticos, não são baratos, por isso essas empresas ganham o que querem no mundo. Agora eu vou mostrar para vocês uma relação de empresas que produzem o produto cosméticos e que não usam o experimento nos animais vivos nesse país e no mundo. Aí estão, empresas que não precisam fazer os testes da vivissecção nos animais da raça Beagle no mundo. Então, meus amigos, é uma grande farsa o que existe por trás desses institutos, tentando enganar a população. Enganou-se a muitos por muito tempo, mas não a todos pelo resto do tempo. E, portanto, daqui para frente, a verdade vai vir à tona. A verdade vai vir à tona, para que se façam todo e qualquer tipo de experimento, sem precisar mais sacrificar esses pobres animaizinhos deste país, dessa cidade e desse estado de São Paulo. Porque, graças a Deus, os ativistas acordaram e acordaram a população e acordaram os parlamentos deste país e principalmente das cidades. Várias cidades estão adotando a mesma postura através das câmaras municipais para que não perpetue mais, não cresça mais esses institutos atrozes que praticam a crueldade contra esses animais. Portanto, meus amigos, além disso, nós estamos com uma proposta muito interessante para a causa animal nessa cidade. Todos vocês sabem, é difícil uma residência que não tenha pelo menos um animalzinho doméstico, um cãozinho, não tenha um gatinho. É muito difícil. E principalmente nos dias de hoje, as crianças adotaram essa vocação de se ter um animalzinho em casa que faz bem, traz alegria, faz a felicidade de muitas famílias nos lares dessa cidade. Nós estamos propondo uma castração móvel nessa cidade, onde pelo menos 100 cãezinhos possam ser com dignidade, com respeito, com qualidade, com muita técnica pelos profissionais, que eles possam castrar para poder ter o controle do nascimento desses animaizinhos domésticos nessa cidade, possa ter um controle fazendo com que pelo menos 100 castrações por semana, o que equivale ao longo do ano 4.800 castrações. Portanto, esta é uma conversa que nós já fizemos com a presidente desta casa, a vereadora Amélia Naomi, e está engajada conosco nesta luta, nessa importante empreitada
em defesa desses pobres animais indefesos dessa cidade. Já comentamos, fizemos uma primeira conversa com o prefeito Carlinhos de Almeida. Eu não tenho dúvida, gente, de que muito em breve nós teremos esse trabalho espalhado por todos os quadrantes dessa cidade, porque faz parte de uma política pública, não só ambiental, mas faz parte de uma política pública na área da saúde. Nós temos mais de 600 patógenos, que são problemas, que são doenças, que podem sim, não sendo tratados esses animais, pode perfeitamente, vereador Willis, pode perfeitamente transmitir para as crianças, transmitir também para os adultos. Então é nesse sentido que a gente está defendendo essa causa nessa cidade. A gente comprou essa briga, desfraudou essa bandeira, abraçamos essa causa. Por que isso, gente? Porque nós sabemos que anterior ao governo do prefeito Carlinhos de Almeida, não existia essa política. Existia para inglês ver. 16 anos de governo anterior, é importante que a população saiba, e aquelas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento pelo canal 17, pela NET, TV Câmara. Apenas cerca de 1.000 castrações foram feitas em 16 anos de governo anterior. Neste governo do prefeito Carlinhos de Almeida, com a máxima atenção que estará sendo dada a esta política da saúde, política ambiental, na questão animal, já no primeiro semestre, a nossa proposta é para se castrar 2.000 castrações em animais domésticos nessa cidade. Portanto, meus amigos, isso é a demonstração inequívoca, clara, de sensibilidade de um governo que veio para cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente nessa cidade, cuidar dessa cidade principalmente. Então, este é o perfil do governo do prefeito Carlinhos de Almeida. E é por isso que nós estamos dando esse forte apoiamento, porque realmente temos encontrado o eco, nós temos encontrado o apoio para nós desenvolvermos essa política em São José dos Campos. Imagine que 16 anos para trás, cerca de 1.000 castrações. Nós estamos propondo já de imediato, cerca de 2.000 no primeiro semestre. É mais ou menos, meus amigos e minhas amigas e telespectadores da TV Câmara, é mais ou menos o que o Carlinhos está fazendo na área habitacional. A área habitacional nessa cidade, em 10 meses de governo do prefeito Carlinhos de Almeida, é importante que a população saiba, o prefeito já anunciou 3.000 unidades habitacionais para a população, enquanto no governo anterior se colocou 1.700 famílias na truculência da polícia militar, com bombas, com gás lacrimogênio, lá no Pinheirinho. O prefeito Carlinhos de Almeida abriu os braços, está recebendo as 1.700 famílias, e elas serão todas alojadas, elas serão recebidas dentro de um bairro que vai se chamar Pinheirinho também, mas casas com dignidade. Casas com dignidade, onde eles vão pagar R$15 de prestação, R$15 a R$25 de prestação, lá na estrada onde vai no sentido do Magnífica, lá na Rodolfo Castelli, no sentido do EMA 2. Lá serão 1.700 famílias residindo com dignidade, com rede de esgoto, com água, com luz, casas de alvenaria, próximo de UBS, próximo de escola, com transporte público, com áreas reservadas para os mercados que queiram se instalar no meio dessa comunidade. 1.700 famílias estão sendo recebidas pelo prefeito, dando essas casas com dignidade. Então, meus amigos, e até fevereiro agora, serão mais 3.000 casas. Portanto, 10 meses, 3.000 casas já, com empresa ganhando a licitação para iniciar a obra, e mais 3.000 casas sendo anunciadas, inclusive agora. A nossa presidente Dilma vai vir aqui pelo programa Minha Casa Minha Vida. Meus amigos, é fácil fazer uma comparação disparada de diferença de um governo anterior para o governo atual em relação às políticas públicas ligadas à habitação, ligadas à causa animal. Vejam, senhores, que no governo passado foram 1.700 unidades construídas, senhor presidente Macedo Basto, 1.700 casas construídas em 16 anos. Em apenas 10 meses, 3.000.
e até fevereiro se anuncia mais 3 mil unidades habitacionais nessa cidade. Então, meus amigos, é a mesma coisa da causa animal. Enquanto nos últimos 16 anos foram 1.000 castrações, nós agora no primeiro semestre, 2.000 castrações. Portanto, meus amigos, eu acho que a política do atual governo é completamente diferente. É de atenção especial à população que realmente precisa do atendimento de nós, vereadores, do governo municipal, das políticas públicas voltadas efetivamente para a população. E eu queria dizer a vocês o seguinte: Paulo Roitenberg, fique tranquilo nas suas ações à frente da Secretaria da Saúde, nosso querido secretário da Saúde, que aqui está. O senhor está tomando as medidas necessárias, o senhor está moralizando esse trabalho, o senhor está colocando tudo no eixo, com a sua experiência, enquanto que já foi prefeito da cidade de Caçapava, já foi secretário de saúde, já foi daqui de São José e é atual secretário de saúde nessa cidade. E fora os 17, 20 anos que o senhor, inclusive, é funcionário concursado da saúde de nossa cidade. Vossa Excelência pode ter certeza que os colegas vereadores estão realmente apoiando as suas iniciativas, porque se não der certo com a sua pessoa, a saúde de São José dos Campos não vai dar certo com ninguém. Portanto, as suas ações, as suas medidas administrativas, elas estão no caminho certo. Continue assim e eu peço à oposição, deixe o Paulo Roitenberg à frente da saúde de nossa cidade, trabalhar para o bem da cidade. Nós, prazerosamente, já estamos recebendo nessa Casa de Leis os convidados para o título de cidadão do Dr. Marino Salute. Só queremos dizer aos ilustres convidados e convidadas que a sessão já está no seu término, a sessão normal dessa Casa de Leis, ela já está no seu término e logo em seguida nós passaremos a sessão solene, ok? Queremos saudar aqui essa homenagem ao Dr. Marino Salute, é da autoria da ilustre vereadora, a doutora Ângela Guadagnini. Estão presentes aqui o vice-prefeito, que representa aqui o senhor prefeito Carlinhos de Almeida, Itamar Cópio, prazerosamente o recebemos nessa Casa de Leis, ele que foi vereador dessa casa também. Recebemos aqui uma figura ilustre, muito querida de todos nós, o ex-vereador, ex-presidente dessa Casa de Leis, ex-prefeito de São José dos Campos, José Luiz de Almeida, e sua esposa Amanda, que prazerosamente nós o recebemos aqui na noite de hoje. Também presente o Dr. Fábio Joaquim, ilustre delegado de polícia, que representa aqui a nossa gloriosa Polícia Civil do Estado de São Paulo. E, enfim, outras autoridades, pessoas, convidados que aqui estão, o nosso presidente da Clube Joseense, tantas outras pessoas que vemos aqui, ilustres médicos de São José dos Campos, nós respeitosamente, prazerosamente, os homenageamos aqui na noite de hoje, com a presença de todos. Nós queremos abrir a palavra para o ilustre vereador Rogério Ciborgue, que parece-nos fugiu do plenário, mas já se apresenta. Rogério Ciborgue, para que possa fazer a apresentação de algumas propostas. Com a palavra, vereador Rogério Ciborgue. Nobre presidente, boa noite demais vereadores, público presente. É que nós estamos conversando com as lideranças, presidente, para a sessão agilizar mais devido ao título que vai ser concedido em breve. Presidente, eu gostaria de pedir que a votação ocorresse em bloco. Nós já conversamos com as lideranças e que houvesse o destaque aos seguintes documentos, por gentileza. O 4386 e o 4387. E a inclusão de diversos documentos, entre requerimentos, indicações e moções. 4433, 3816, 4432, 4431, 6329, 6330, 6331, 6332 e 4367. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação em contrário, senhor presidente.
estão aprovadas as presentes proposituras. Ilustre vereador Ciborgue, parece-nos tem ainda a apresentação de uma outra matéria através do requerimento verbal de Vossa Excelência. Com a palavra, ilustre vereador Rogério Ciborgue. Senhor presidente, também gostaria de pedir a inclusão do requerimento 4434 para votação. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Está aprovado o presente requerimento, por unanimidade dos senhores vereadores. Passaremos ao processo de votação das atas e proposituras constantes do expediente. Em votação, a ata da sessão ordinária realizada nos dias 3/9/2013, referente à 48ª sessão ordinária, e 5/9/2013, referente à 49ª sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Nenhuma posição em contrário, senhor presidente. Portanto, estão aprovadas as presentes atas já delineadas aqui nesta sessão solene, nesta sessão. Nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Passaremos agora à votação dos requerimentos que sofreram destaque apresentado pelo ilustre vereador Rogério Ciborgue naquela oportunidade. Os senhores vereadores que forem contrários permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. 3 votos favoráveis, senhor presidente. Portanto, está rejeitada com 3 votos favoráveis. Em votação, os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 12 de novembro, bem como os inseridos nessa data. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação em contrário, senhor presidente. Estão aprovados os presentes requerimentos. Como dissemos no início dessa sessão legislativa, faleceu hoje a filha do ilustre ex-vereador, ex-presidente dessa casa, ex-deputado federal, doutor José de Castro Coimbra, a Maria Angélica de Castro Coimbra. Também apresentado pela ilustre vereadora Juliana Fraga, o pedido de 1 minuto de silêncio, a Luana Tolentino, bem como também a Ana Flávia Ribeiro Barbosa, solicitado pela ilustre vereadora Dulce Rita. Justificativa. Pois não, nobre vereador. Quero justificativa de voto dos destaques dos 2 requerimentos meus. Um foi com relação a saber o uso de uma verba do Emanuel de 500 mil... Ilustre vereadora, com todo o respeito a Vossa Excelência, sabe a estima e a admiração que tenho, mas não cabe justificativa de voto em requerimentos. Eu queria só saber, só querer falar aqui para os presentes do que se refere o assunto. Uma é a respeito de pedido de informação de uma verba de uma emenda do deputado federal Emanuel sobre 500 mil para uso na área esportiva de Eugênio de Mello. E outra, pedindo informações sobre a lei da transparência no órgão público da Prefeitura Municipal. Infelizmente, nenhuma coisa nem outra, porque a transparência dos órgãos públicos aqui estão meio equivocadas. Nós vamos, então, passar para a parte final desta sessão legislativa e, logo após, então, nós teremos a sessão solene em homenagem ao ilustre doutor Marino Salute. Nada mais havendo a ser tratado, há 1 minuto de silêncio, desculpem, 1 minuto de silêncio, conforme solicitado, então.
Nada mais havendo a ser tratado, está encerrada a presente sessão, desejando boa noite a todos os presentes.